Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura previdenciária. Temos aqui ao nosso lado direito, doutora, mestre Carla Benedetti, que trouxe ao mundo uma literatura muito importante que diz respeito a todos nós. Não existe ser nesta face da Terra, particularmente no Brasil, que possa dizer que independe do sistema previdenciário de uma forma ou de outra, seja patrão, empregado, de qualquer área. Todos nós estamos e sempre estaremos sujeitos às normas previdenciárias. Fez um trabalho magnífico, apesar de sua tenra idade no campo do direito, mas ela fez um trabalho magnífico que vocês terão muito prazer e muito interesse em conhecer. Antes de passar diretamente para ela, quero fazer os agradecimentos de praxe, com muito prazer, diga-se de passagem. Pessoal da técnica, que sem eles nós não estaríamos aí permeando nas maquinetas infernais que todos nós hoje temos e somos obrigados a carregar. Betânia, Luciana, Márcio, Verão e todos aqueles que às vezes habitam ali a área técnica, os nossos agradecimentos. Também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono, nos dando uma grande audiência e também muito gabaritada, muito qualificada. Stella.guedes.56, esse é o Facebook da Ilustre, que tem muita informação cultural, literária, vale a pena você dar uma acessada. E também agradecer ao forte, bravo jornalista Lucas Calegari, que fez a gentileza de pautar esta joia do nosso direito e agora também da literatura, Carla Benedetti, mestre em Direito Previdenciário, jornalista, nada é perfeito, né? Editou um importante, esclarecedor trabalho que vamos agora mostrar, que eu vou precisar ler o nome, que ele é grandinho. Aposentadoria da pessoa com deficiência sob a visão dos direitos humanos. Muito obrigado, Carla. Isso mesmo, eu que agradeço a oportunidade. Não tem nada que agradecer, você está brilhantando. Eu falei no introito que todos nós estaríamos sob a égide da Previdência, mas o teu livro enfoca basicamente a pessoa portadora de alguma deficiência. A pessoa com deficiência. Isso. Pessoa com deficiência. Por que você... Eu havia escrito na pauta que a pessoa deficiente, você fez questão de mudar a pessoa com deficiência, é a terminologia correta utilizada atualmente. A terminologia correta é pessoa com deficiência. Já se utilizou portadores de necessidades especiais, portador de deficiência, mas o correto mesmo hoje em dia é pessoa com deficiência. Não é politicamente correto, é o correto no direito, explicitamente. Na verdade, dentro da legislação é a terminologia adequada atualmente. Perfeito. Naturalmente, o âmago do teu livro visa essas pessoas. E o que a gente pode efetivamente sugar disso tudo? Bom, esse livro, Aposentadoria da Pessoa com Deficiência, né, ela traz a visão dos direitos humanos. Ela é fruto da minha dissertação de mestrado. Eu fiz mestrado em Direito Previdenciário na PUC São Paulo. Obviamente, eu tinha que escolher um tema para que eu pudesse dissertar. Como eu fazia Direito Previdenciário, tinha que escolher algum tema que se relacionasse com a área. Eu trabalho como advogada na área do Direito Previdenciário, então lido com questões de aposentadoria todos os dias. E a aposentadoria da pessoa com deficiência é um gênero recente, então ela surgiu em 2013, até então não existia. Então, bem recente mesmo. Bem recente. Então, as primeiras discussões sobre o tema começaram realmente há pouco tempo,
mas sob a visão dos direitos humanos ainda ninguém havia introduzido o assunto. Eu cursei essa disciplina também no mestrado e é algo que eu me identifico, porque a visão dos direitos humanos dentro da aposentadoria, ela vai realmente integrar e inserir essa pessoa com deficiência na sociedade para que se garanta a dignidade da pessoa humana. E eu me identifico porque, assim, ela traz uma reflexão de uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mais humana e mais justa. E eu acho que é uma visão um pouco mais sensível. Clama a sociedade a participar um pouco da vida dessas pessoas, que é expressivo, quase 25% da população brasileira. 25%? Alguma deficiência? Algum tipo de deficiência, apresenta algum tipo de deficiência. Então, eu acho que é um tema que a todos, direta ou indiretamente, interessa. Uhum. Me fala uma coisa, você leva a termo o ponto da aposentadoria para a pessoa, como é que você quer que use? Da pessoa com deficiência. A partir de qual momento uma pessoa com deficiência se habilita ou pode se habilitar a requerer a tal aposentadoria e qual é o critério dessa aposentadoria em termos de valor, inclusive? Bom, primeiro a pessoa ela tem que realmente estar contribuindo com a Previdência Social, mesmo que seja o facultativo. Então, um estudante, uma dona de casa, ela pode contribuir com a Previdência Social, mesmo que não esteja trabalhando como facultativo. Certo. Então, é diferente, por exemplo, do benefício assistencial, né? Benefício de prestação continuada, que no caso a pessoa não precisa, um benefício assistencial que a pessoa não precisa contribuir com a Previdência. Nesse caso, se a pessoa não tem como trabalhar, não tem como contribuir. Ela pode, na verdade, sim, mas ela pode pagar como facultativo, contribuir como facultativo, e a pessoa com deficiência, ela pode trabalhar. Então, existem deficiências que é completamente possível que realmente a pessoa se insira no mercado de trabalho. A diferença é que a pessoa ela pode se aposentar mais cedo. Então, no caso da aposentadoria por idade, a pessoa tem como se aposentar, a mulher com 55 anos de idade e o homem com 60. Na aposentadoria comum, né, que não é destinada à pessoa com deficiência, seria com 65 anos no caso do homem e 60 no caso da mulher. Tem que cumprir o requisito de pelo menos 15 anos como pessoa com deficiência e tem que cumprir 180 contribuições, que equivale aproximadamente a 15 anos de contribuição também. Além da aposentadoria por idade, é possível que a pessoa se aposente por tempo de contribuição. Daí, é preciso avaliar a gradação da deficiência, se ela é grave, moderada ou se ela é leve. E os requisitos carenciais de 15 anos como pessoa com deficiência de contribuição são os mesmos que são utilizados. Além disso, a pessoa ela não tem decréscimo na renda da aposentadoria dela, né? Porque por tempo de contribuição isso é muito comum por conta do fator previdenciário, que a gente chama, que quase sempre diminui a renda da aposentadoria. Nesse caso, não leva em consideração, a não ser que seja realmente vantajosa para a aposentadoria. Quer dizer, a pessoa com deficiência, o portador da deficiência, preciso ler isso aqui, pessoa com deficiência, ainda não encaixou. A pessoa com deficiência, com aspas, né, tem essa regalia, ou seja, não há o decréscimo no seu ganho mensal, isso ad eternum. É como se minimizasse os prejuízos que ela apresenta perante a sociedade. Então, é uma vantagem, assim, vamos dizer assim, é um benefício que minimiza os prejuízos que essa pessoa tem para ela se inserir e integrar em sociedade. Quer dizer, o prejuízo que ela causou, não, o prejuízo que a sociedade... Que a sociedade causou a ela, porque, de fato, ainda que existam políticas inclusivas, a pessoa com deficiência ainda não se sente tão integrada, de fato, e tão inserida na sociedade. Eu acho que ainda nós ditos seres normais, né, não aprendemos a amparar devidamente isso, né? A pessoa com deficiência. Sim. Né? Ainda é muito capenga, mas está caminhando. A tua opinião qual é? Eu estou sentindo que está caminhando. Existem políticas inclusivas, a lei brasileira da pessoa com deficiência, o estatuto, né,
da pessoa com deficiência está aí para isso, também é recente. Mas são políticas que, aos poucos, nós podemos introduzir uma inserção social maior dessas pessoas em sociedade. Quer dizer, trazer uma maior integração dessas pessoas em sociedade. Sim, fazer com que a pessoa não se sinta tão, muitas vezes, abandonada como a gente vê por aí. Né? E que se sinta realmente produtiva, que ela Que é o possa mais fazer essa importante, né? diferença É o mais dentro importante. da sociedade, do mercado de trabalho, por exemplo. Nesse caso, eu vejo que há algumas entidades, restaurantes principalmente, e tem um caso emblemático no restaurante de uma estrada aqui em São Paulo, que acolhe pessoas com síndrome de Down. Uhum. Não sei se você tem notícias disso. Então, essas pessoas que estão trabalhando lá, elas talvez não queiram se aposentar, elas querem trabalhar. Agora, esse discurso chega só a uma pergunta para você. Se esta pessoa está trabalhando num desses restaurantes aí e já está na idade de aposentar-se, ela se aposenta, ela é obrigada a parar de trabalhar? Não, ela não é obrigada a parar de continuar. trabalhar, porque assim, na aposentadoria comum, ela não é obrigada a parar de trabalhar, salvo se ela venha trabalhar em condições insalubres, ou seja, que prejudiquem a saúde e a integridade física dela, né, insalubres ou periculosas, que a gente entende na legislação. Como não se trata de um exercício profissional na função insalubre ou periculosa, isso não quer dizer que a pessoa deva parar de trabalhar. Isso a gente está falando um regime geral de previdência social, porque um regime próprio do servidor público, ela é diferente. Não, eu pergunto justamente para verificar se haveria algum óbice legal, porque ela já, com aspas de novo, ganha o privilégio de aposentar-se com uma certa anterioridade. 5 anos, no caso de homem. É isso? Então, desculpe, só para terminar. Claro. Eu fiquei imaginando que, uma vez que tem esta, com aspas de novo, regalia, haveria uma impossibilidade de você ter um duplo ganho. Ou seja, você já ganhou aqui a regalia de ter uma aposentadoria que não decresce, eu não sabia disso, que não decresce, vai ad eterno, você vai receber isso, e vai tirar o lugar, com aspas de novo, por favor, vai tirar o lugar de outrem que poderia estar usufruindo daquela cadeira. É que no Brasil... Não existe isso. No Brasil, na verdade, a aposentadoria ela não se caracteriza como uma renda substitutiva do trabalhador, né? Como existe, de fato, assim, a renda da aposentadoria, ela não é tão significativa, de fato, em comparação ao que se contribui, o trabalhador ele se vê obrigado a continuar no mercado de trabalho para que ele possa garantir uma qualidade de vida melhor. Então, realmente, por exemplo, na aposentadoria especial, que é aquela que a pessoa tem que cumprir ou 15, ou 20, ou 25 anos na função exclusivamente insalubre ou periculosa, no caso a maioria das pessoas tem que cumprir 25 anos, elas têm que sair dessa função. Mas é porque de fato não faz sentido a pessoa ela estar nessa função que faz mal para a saúde dela e ser periculosa e ela continuar nesse ambiente, sendo que ela teve uma diminuição desse tempo, justamente para que ela se retire desse ambiente que não faz bem para ela. Sim, mas aí já é um lance de opção e não Não é um lance, na verdade, assim, não é bem opção, porque a partir do momento que ela quer se aposentar, ela é obrigada a se retirar. Embora, assim, na prática não exista de fato uma fiscalização tão grande, mas na teoria ela deveria se retirar. A pessoa com deficiência não é o caso, então ela está recebendo um benefício porque ela tem uma dificuldade maior em se inserir em sociedade. Mas tal qual uma pessoa que não tem uma deficiência, ela pode querer continuar no mercado de trabalho. Porque não se trata, inclusive, de uma pessoa que recebe uma aposentadoria por invalidez, no caso. Porque a pessoa que recebe uma aposentadoria por invalidez, ela não consegue realmente desempenhar nenhum trabalho e nem pode desempenhar nenhum trabalho. Ela é vedada para isso.
porque é realmente uma incapacidade total para desempenhar qualquer trabalho. A deficiência não, ela é mais ela pode ser permanente, mas ela não é total. Perfeito. A tua explicação foi fantástica, porque você coloca no seu devido lugar o que é o deficiente e o que é o inválido. No caso do inválido, eu não sei se faz parte dos teus, acredito que faz. Mas, por exemplo, eu tenho um vizinho que não se mexe, está lá. E está sob a égide de uma determinada família ou de um parente e tal. E esse parente falece, vai embora. E o cara está sozinho lá, não tem quem o acuda. Eu, na qualidade de vizinho, amigo, posso requerer uma aposentadoria para esse inválido para que ele possa se manter de alguma forma? Esse inválido que não pagava a previdência? Exato. É inválido mesmo, é inválido, está lá na cama, jogadão. Para que ele receba aposentadoria por invalidez, ele realmente precisa cumprir os requisitos. Então, ele tem que ter carência, ele tem que ter uma coisa chamada qualidade de segurado, que é um seguro. A pessoa não pode ficar muito tempo sem contribuir para a Previdência, que tem as regras específicas para isso, senão ela perde o direito. Se de fato ele não estava pagando Previdência, ou ele cumpriu, ele perdeu, no caso, esse seguro, por mais doente que ele de fato esteja, ele não vai ter direito a uma aposentadoria por invalidez. Quer dizer, você acaba de dar um conselho, porque eu, como vizinho dele ou como parente, deveria fazer uma contribuição mensal para que daqui a algum X tempo, 100 meses... Ou uma contribuição mensal até que ele adquira a carência e depois ele... De repente, se ele não exerce nenhuma atividade, não tem a obrigação de contribuir com a Previdência Social, contribuir como facultativo o número de meses necessários, porque ele pode ficar alguns meses, de fato, sem contribuir com a Previdência, o facultativo menos do que um empregado, menos do que, na verdade, um autônomo, para que ele consiga manter esse seguro, para que ele não perca esse direito ao benefício da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, no caso. Qual é o procedimento? Voltando ao exemplo que, felizmente, é um exemplo, é fictício, não existe nada de concreto. Mas acredito que deva estar acontecendo ao nosso derredor e que a gente não saiba. Qual é o procedimento que a gente deve tomar para que o sujeito comece a fazer esses pagamentos? Tem que ir a um banco, o cara não se mexe. Alguém tem que tomar essa providência para ele. Na verdade, sim. Tem que até comprar um carnê numa papelaria ou pode também pagar pelo guia da Previdência Social na internet. E o cuidado que deve ter é preencher o código correto e verificar quanto que você quer contribuir para a Previdência Social. Quem é que fornece esse código correto? O INSS presta orientação, né? Nós como advogados também prestamos a orientação. É que o INSS, a gente presta uma orientação também visando, de repente, um processo judicial. É diferente, por exemplo, se você quer pagar sobre um salário mínimo, você vai pagar como facultativo, né? Um salário mínimo é um valor bem menor, mas se você vai pagar nesse código, não vai ter direito, por exemplo, à aposentadoria por tempo de contribuição. Você vai ter direito à aposentadoria por idade e os benefícios por incapacidade. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, e a minha preocupação é que eu não estou querendo desprestigiar o trabalho de ninguém. A gente tem que tomar um cuidado se, na verdade, o funcionário do INSS está prestando cuidado em garantir um código que ele depois vai ter acesso a um outro benefício também, que ele não precisa fazer complementações. Já ouvi muito disso. Eu estou pagou lá 10 anos, depois não valeu nada, teve que mudar, teve que alterar, dá um trabalho miserável. Se pagou, geralmente a gente consegue fazer uma complementação. O problema é se de fato não pagou, porque daí nem sempre dá para pagar em atraso. Em algumas situações dá para pagar em atraso, comprovando a atividade, mas muitas situações não dá. Bom, e para as pessoas eventualmente vão ler o teu livro, mas quem não tiver acesso ao livro, como é que faz para se comunicar com você? Do escritório é Londrina 43 3324 64451, esse é o telefone da matriz, tá? E também pode ser pelo site
Pode falar, por favor. Benedete Advocacia, www.benedetteadvocacia.com.br. O Facebook é Benedete Advocacia também. E tem também, de repente, pode falar recepcal@benedetteadvocacia.com.br. E você presta as informações eventualmente. Sim, sim. Que ótimo. Bom, mais alguma coisa que você queira atribuir ao teu livro? Assim, esse livro, eu acho que uma consideração importante Por favor. que eu gostaria de trazer é que ele se embasou na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também entendida como Convenção de Nova York. E essa convenção, ela trata a deficiência não só do ponto de vista médico, clínico, então a deficiência não seria só a limitação física, sensorial, mental, intelectual. Então é a junção da deficiência médica junto com as barreiras externas apresentadas, com a dificuldade dessa pessoa se relacionar e ela se integrar de fato em sociedade. Então ela está relacionada com o ambiente cultural, econômico e social. Me dá um exemplo, por gentileza. Então, por exemplo, eu já havia citado anteriormente isso, vamos pegar um cadeirante, né, que ele, de fato, por exemplo, mora no alto do morro e ele precisa se deslocar até o ponto de ônibus para que ele vá ao seu local de trabalho. E pode ter muitas pedras no caminho, tanto literalmente quanto de modo figurativo, né? E a dificuldade que essa pessoa tem para ter acesso a esse mercado de trabalho e assim, de um outro modo, se integrar em sociedade, porque ele tendo acesso ao mercado de trabalho é uma forma dele se inserir, se integrar em sociedade, vai, na verdade, avaliar o grau de deficiência dessa pessoa. Então, a mesma pessoa que possui a mesma limitação física, por exemplo, talvez ela não tenha a mesma gravidade da deficiência, porque ela apresenta uma condição social diferenciada dessa outra pessoa que eu dei o exemplo. Entende? Então, seria nesse sentido. Bom, é incrível como nós desconhecemos esse assunto, né? Nós que eu digo, não você naturalmente, os leigos aqui, né? Do lado de cá. Porque é uma matéria que está sendo batalhada de uma certa forma, modernamente, até bem pouco tempo a gente não ligava para isso, e eu percebo, melhor dizendo, que pessoas como você têm um papel fundamental nesse processo todo, que vai esclarecer, como você está esclarecendo, o que é deficiente, o que é inválido, a pessoa com deficiência, que o termo correto, aprendi agora, o termo correto é pessoa com deficiência. Então, eu te parabenizo. Muito obrigada. E espero que você continue nessa batida, nessa caminhada, porque apesar de todas as informações que a gente vê na grande mídia, na grande imprensa, é difícil a gente se conscientizar. Quem não tem defeito nenhum, é muito difícil se colocar no lugar do outro, como seguramente você fez. E muito bem, brilhantemente fez. Haja vista a sua tese, vencedora, por sinal, que deu esse livro, que é, de certa forma, difícil de compreender, porque a gente tem que abrir a cabeça da gente. E eu acho que esse é o lance mais difícil. Entender a lei e tal, tudo bem, existem profissionais para isso. Mas o ser humano, para entender um outro que tem uma certa deficiência, seja ela psicológica, social, material, é muito difícil a gente se colocar no lugar do próximo. E esse é o grande trabalho, é a grande pedra de toque que você está tentando levar avante e eu espero que consiga, francamente espero que consiga. Muito obrigada. Eu espero que essa nossa presença aqui dê bons frutos, que você consiga realmente muito sucesso. E agradecer você ter vindo de Londrina até aqui, que é uma cidade maravilhosa, diga-se de passagem. Então vou aproveitar porque na quinta-feira do dia 23, agora dessa semana, eu vou lançar também em São Paulo esse livro. Eu já havia lançado em Londrina, no dia 7, e quinta-feira agora eu vou lançar na Livraria da Vila, da Alameda Lorena, nos Jardins. Livraria da Vila, Alameda Lorena. A partir das 18h30. Então, todo mundo lá.
Isso. Todo mundo lá, conte comigo, tá? Obrigado mais uma vez por ter vindo, abrilhantou bastante o espaço da gente aqui. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, eu sei que vocês gostaram, a doutora Carla Benedetti dá um show, embora muito tensa, mas ela vai conseguir ainda levar avante o projeto, que eu faço questão que ela usufrua do nosso espaço, que sempre terá portas e janelas abertas para esse projeto e para todos os outros que você tiver, ok? Venha sempre, será sempre muito bem-vinda, tá? Pessoal, obrigado pela companhia, até a próxima semana, seguramente com alguém tão brilhante quanto a doutora Carla Benedetti, que trouxe o livro. Qual é o nome do livro? É um nome? Aposentadoria da pessoa com deficiência sob a visão dos direitos humanos. É isso aí tudo. Tchau, um abraço. Felicidades. Tchau, tchau.